Eu quero aproveitar que nós estamos aí já na semana da Páscoa para trazer para vocês aqui essa receita que se chama casatiello napolitano salgado. Eu já fiz a versão doce, tá aí no canal. O ano passado eu fui na casa da senhora Rita, que ela faz divinamente, gente, esse casatiello na versão doce. Mas aqui em casa a preferência deles é o casatiello napolitano salgado. E para você que não me conhece, nunca me viu antes, eu sou a Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália, e você está aqui no meu canal Vida de Mulher. Já vai deixando aquele like super maroto que eu peço sempre, assim o YouTube entende que o vídeo é legal e divulga para mais pessoas também. Bora pro vídeo. Eu vou começar misturando primeiro o fermento que tá aqui, 10 gramas de fermento. Vou misturar em 300 gramas de água morna para fria, tá, gente? Não é água quente, não. Por favor, não coloquem água quente no fermento de vocês, porque ele vai matar o fermento. O pobrezinho tá lá tentando sobreviver e você vai lá e joga água quente. Não faça isso. Eu já tenho aqui a quantidade que eu preciso, que são 300 gramas de água morna para fria, como eu disse antes. Uma colher de sopa de açúcar mascavo. Tenho aqui 10 gramas de fermento biológico fresco. Eu vou dar aqui uma quebradinha nele para misturar melhor. Vou colocando já aqui para poder fazer essa minha primeira mistura. Eu vou misturar aqui para poder dissolver bem esse fermento. Meu fermento agora tá aqui bem misturadinho. Eu vou pegar uma bacia um pouco maior, porque eu vou precisar dar uma mexida aqui, dar uma trabalhada com as mãos. E vou colocar 600 gramas de farinha de trigo. Eu coloquei um pouquinho de farinha de sêmola, porque eu gosto de dar essa misturada para dar uma crocância, tá, gente? Mas pode ser somente a farinha de trigo, inclusive farinha integral fica também legal, porque eu já fiz e gostei muito. Aí aqui eu vou colocar uma colherzinha de sobremesa, tá, gente, de sal. Coloquem sempre pouco sal, porque o recheio é bastante carregado de coisas salgadas, tá? Então, não exagerem no sal. Aqui eu tenho 150 gramas de banha de porco. Eu nunca fiz com outra gordura, vocês podem até estar na dúvida, será que pode fazer com manteiga ou com azeite? Nunca fiz, tá, gente? Talvez com manteiga até fique legal, mas a receita original é com banha de porco. Vou colocar uma luva, porque eu vou precisar agora começar a amassar isso aqui. Vocês podem meter a mão aí na massa, porque eu prefiro usar a luva. Aqui também a gente coloca um pouquinho de pimenta do reino, mas eu não vou usar porque depois vou colocar num outro momento, depois vocês vão ver. Mas vocês podem colocar aqui, tá? A receita tradicional do casatiello napolitano, ela leva aqui pimenta do reino. Agora eu vou pegar aqui a minha mistureba que tá o fermento, água e o açúcar mascavo e vou começar a colocar aqui na minha massa. Eu não gosto de colocar de uma vez, porque vai que essa farinha absorve demais e o negócio fica muito mole. Então, geralmente a medida tá certinha, gente. Vou colocar mais um bocadinho. Tá vendo? A medida tá certinha. E agora é só trabalhar um pouquinho essa massa aqui nas mãos para misturar tudo. Gente, a minha massa já tá bem misturadinha e eu coloquei a outra luva porque tava ficando muito pesado mexer com uma mão só. E eu vou ensinar para vocês aqui, gente, um segredo de padaria. Quando a sua massa ficar muito grudenta, você vai lá, molha as mãos com água bem fria, mesmo estando com as luvas, eu vou mostrar para vocês agora. Molhei as minhas mãos com a luva e olha só que diferença. Isso aqui é segredo de padeiro, tá, gente? Porque eu faço pães de fermentação natural há muito tempo e tudo isso aqui são truques pra gente não encher a massa de farinha, não precisa. Olha, ela fica bem mais fácil. Então agora eu vou deixar aqui essa minha massa descansar mais ou menos 2 horas. Porque aqui o meu ambiente, ele é um ambiente que deve estar em mais ou menos, deve estar numa temperatura de uns 20 a 22 graus. Então eu vou deixar essa massa aqui mais ou menos umas 2 horas descansando. Se vocês estiverem num ambiente quente, isso aqui vai ser bem mais rápido, vai ser 1 horinha.
Então, vocês têm que ter atenção no ambiente, na temperatura que vocês têm, que vai fazer toda a diferença com os tempos, tá? Fazer uma bolinha. Agora, essa massa aqui, ela vai ficar no primeiro descanso por 2 horas. A gente tem que entender sempre que vai depender do lugar onde eu tô. Tem pessoas que estão na Europa no frio, tem pessoas que estão lá no Brasil naquele calorzão. Quando a gente aprende a fazer pães, principalmente pães de fermentação natural, a gente consegue identificar bem essa coisa do tempo e da temperatura do nosso ambiente. Vocês não devem ficar presos aos tempos que algumas pessoas indicam, porque vai depender sempre do lugar que ela tá. Agora eu vou cobrir aqui a minha massa. Vocês podem colocar um filme plástico ou então uma bolsa limpinha e levar para um lugar onde não tem corrente de ar para poder descansar. Os ingredientes que eu tenho aqui para esse recheio: tenho algumas variedades de queijos. Esses ingredientes são bem fáceis de encontrar aqui onde eu moro, tá, gente? Eu moro na Itália, em Nápoles, então são vários tipos de queijos que eu tenho acesso com muita facilidade. Mas vocês podem adaptar ao lugar que vocês estiverem. Se vocês estiverem morando na Itália, assim como eu, vocês podem usar esses queijos que eu tô usando e também esses presuntos. Se vocês não tiverem, vocês vão adaptar aí aquilo que vocês têm na região de vocês. Eu tô fazendo aqui uma mistura de queijos, tá? Esse aqui, ele é o... Deixa eu ver se eu lembro que eu cortei, tirei da embalagem. Aqui é o pecorino, cortado em quadradinhos. Aqui tem vários tipos de queijo pecorino, tá, gente? Esse aqui é aquele dali mais macio. Tem uns que é bem seco, tipo parmesão. Esse daqui, gente, ele é o queijo Asiago. Ele tem um sabor bem levinho, um queijo que lembra muito o sabor de leite. Pra poder dar uma leveza também no recheio, senão ficam queijos muito fortes e o sabor fica bem pesado. Então a gente mistura por causa disso. Esse daqui, ele é próvola picante, ele já é um pouquinho mais forte, tem um sabor mais acentuado. Tem uma mistura de sabor de vários queijos, então dá um toque todo especial. E tem um outro queijo também que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês, porque, olha, esse daqui, ele perde um pouquinho de água. Ele é tipo a mussarela de búfala, mas ele é afumicado, se chama próvola. Ele tem essa parte aqui bem escurinha, que ele é bem afumicado. E também vai nesse recheio para poder dar aquela mistureba, né? Aquele sabor bem especial. Aqui eu tenho, gente, o speck, que é tipo um presunto cru, tá? Ele é também, assim, bem macio. Eu compro ele em pedaços grandes e corto, assim, em quadradinhos, tá? Vocês podem usar um pedaço também de presunto cru, se vocês quiserem, ou presunto cozido mesmo, tá? Vai a gosto de vocês. E aqui eu tenho o guanciale, que ele é tipo o bacon, só que ele é a parte da bochecha do porco. Ele é bem mais gorduroso, quase como um toicinho. Tá vendo? Tem umas partes aqui, olha, bem branquinho, que é bem gordurosa e dá um sabor delicioso. Gente, as quantidades eu coloquei mais ou menos, no total aqui de queijo deve ter umas 300 gramas ou um pouquinho a mais. Vocês vão de acordo com aquilo que vocês gostam, tá? Se gostarem de muito recheio, coloquem muito recheio. Se não quiserem muito demais, diminuam. Eu acho que aqui deve ter umas 150, 200 gramas de guanciale, que seria tipo um bacon, que tem, gente, uma quantidade maior, esse aqui, que seria o presunto cru aí no Brasil. Eu não sei se eu vou usar tudo isso aqui não, porque aqui tem bastante, tá? Para não ficar também muito salgado. Aqui deve ter mais ou menos umas 300 gramas. A gente vai sempre usando de acordo com o gosto, tá? Se não gostar de muito recheio, pode diminuir. Primeiro eu começo abrindo com as mãos e depois eu vou usar o rolo. E aí vou começar a abrir. Não precisa ser tão fina, tá, gente? A gente afina ela, mas sem exagerar também. Tirar um pouquinho das rebarbas, que tem uma parte aqui que tá saindo pra fora já da minha base de silicone, para ela poder ficar bem certinha. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, porque a gente também pode colocar na massa, mas eu não coloquei na massa para colocar por aqui, porque essa receita aqui, ela leva a pimenta do reino, tá? E leva tanto na massa quanto nessa hora aqui, mas aí fica muito... Eu prefiro colocar só nesse momentinho aqui.
Aqui também vai levar queijo ralado, por isso que a importância de não colocar tanto sal na massa, porque senão vai ficar muito carregada de sal. E agora vamos colocar aqui o recheio. Tem vários tipos de queijo, como eu mostrei pra vocês, aí eu vou colocando assim um pouquinho de cada vez para poder ficar bem misturadinho os vários tipos de queijo que tem aqui. Agora eu vou colocar aqui o speck, que é uma espécie de presunto. Aqui o guanciale, que seria parecido com bacon. Aqui guancia é bochecha, então guanciale é a parte que tem no porquinho, a parte da bochechinha dele. Então agora que a minha rosca tá totalmente recheada, eu vou fazer aqui esse movimento. Vou enrolar, fazendo a massa vir por cima do recheio. Enrolar ela toda até no final, olha. Acho que vocês conseguem ver direitinho, né? Que eu vou enrolar ela, vou até tirar essa parte aqui para não atrapalhar aqui o fechamento. Aí a gente vai ter que tentar ajeitar aqui essas pontas para não ficar saindo o recheio. Eu espero que o tamanho dessa forma aqui seja ideal para essa rosca. Aí eu vou colocar, então, essa aqui é uma forma, gente, é uma forma de papel, tipo aquelas que a gente faz panetone, e depois já vai pro forno aqui. Agora, não sei se ela é pequena, tô achando que... Deixa eu ver se vai. Ela agora já vai fermentar aqui. Então, ela tem que entrar... Eu tô sempre acostumada a fazer na outra forma. Essa daqui eu nunca tinha usado, mas pode dar certo também. É só a gente colocar com jeitinho. Aí eu faço aqui uma emenda, dou uma ajeitadinha aqui, porque aí, depois quando eu pincelar com óleo, ou se eu quiser colocar o ovo, depende, aí ela já vai ficar unida aqui. Bom, gente, agora eu vou deixar fermentar por mais ou menos 2 horas, mas eu vou ficar de olho para poder vir aqui fazer o teste, né, do dedo, ver se já chegou no ponto de fermentação para poder levar para assar. Eu vou cobrir com um paninho e vou deixar ela num lugar onde não tem corrente de ar. Eu consegui fazer 2 roscas dessa daqui salgada, casateiro napolitano, de meio quilo cada uma, tá? Aí eu deixei agora no descanso pela segunda vez, mais ou menos 1h30 já tá no momento de levar para o forno. Tocando o dedo aqui, eu sinto que ele já tá no ponto da fermentação. Eu vou passar um pouquinho de clara por cima, só para dar um brilho, tá, gente? Porque se passar o ovo inteiro, ele vai ficar muito escuro por cima. Então, eu passo só para dar um brilho, somente as claras. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui na minha clara. Para ele dar uma leve dourada, sem ficar muito escuro. O forno já está pré-aquecendo, 170 graus. Aí vou deixar 10 minutos 170 graus. Depois eu vou aumentar e deixar mais ou menos uns 50 minutos. Vai ficar 10 minutinhos a 160 graus, depois eu vou aumentar. Gente, agora que tá 10 minutos a 160 graus, eu vou aumentar para 170, vai ficar mais ou menos 50 minutos. Em algumas receitas, a gente também pode colocar ovo aqui por cima da massa cru antes de ir pro forno. Olha, gente, tá um cheirinho aqui. Agora eu vou cortar pra gente dar uma olhadinha como ficou no meio e fazer vocês sofrerem também. Gente, aqui no meio esse recheio, como fica. Nosso cheiro. Olha, gente, essa parte aqui externa fica assim numa crocância muito, muito, muito maravilhosa.
Quem mora aqui em Nápoles com certeza conhece as duas versões do casatiello, a doce e a salgada. Se você conhece, me conta aí, eu quero saber qual é o seu preferido. Aqui em casa, o Salvatore adora, ama de paixão o casatiello doce. Mas os meninos, eles amam aquele dali salgado, eu também. E na sua casa, como é que é? Tá empatado ou tem alguém que prefere um ou prefere o outro? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E não esquece de compartilhar essa receita, gente, porque essa receita aqui não é só para quem mora em Nápoles. É uma receita maravilhosa, deliciosa e todo mundo adora. Então vai lá e compartilha, assim também você vai estar me ajudando a divulgar meu canal. Uma beijoca, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo e uma ótima semana de Páscoa para vocês.